Olá, gente, muito bom dia. Estamos chegando na apresentação de Esporte Mais aqui pela TV Tocantins e TV Assembleia nesta segunda-feira, dia 6 de outubro de 2014. A partir de agora, o programa Esporte Mais pode fazer parte, inclusive com você também, aqui participando do nosso programa com o SMS 84660700. Você deixa o seu recado, é a sua sugestão, passa o resultado daquele evento esportivo que teve aí no seu setor, na sua cidade. Estamos aqui para divulgar e acompanhar tudo o que está acontecendo no Estadão do Tocantins. Olá, Gilmar, bom dia. Olá, Ademar, bom dia, um abraço à galera do esporte. E pela Copa Integração, Ademar, a final aconteceu na última sexta-feira no campo da 1105 Sul aqui na capital. Empate entre Clube Atlético Aureni e Tropical Carretas no tempo normal em 1-1. E na decisão do shootout, a equipe do Clube Atlético Aureni venceu por 2-1 e ficou com o título da competição. Levou R$ 1.500 de prêmios, mais troféus e medalhas. A equipe vice-campeã, o time da Tropical Carretas, levou R$ 750 de premiação, além de troféus e medalhas ainda para o artilheiro, para o melhor goleiro e para o atleta destaque da competição. E vem aí a Supercopa de Futebol Set Society, o troféu Esporte Mais. A competição começa no próximo dia 13. Parabéns, então, os campeões, né, do Society, parabéns os vice-campeões, pessoal que conseguiu chegar aí à final, né, e terminando brilhantemente assim essa competição. E vem, portanto, então, agora o troféu em homenagem ao programa Esporte Mais, e aqui estaremos para dar as maiores informações a respeito desse torneio, para justificar e também para fortalecer as equipes que estão participando da competição. No Campeonato Estadual de Futsal, Ademar, a Série Ouro, teve mais uma rodada no fim de semana com 3 jogos. Jet Paraíso 7, Adepa 1. O jogo foi lá em Pedro Afonso, no ginásio Ademar Amorim. A equipe de Taquaralto aqui da capital bateu Barrolândia por 5-4 e empate entre Itepac, segundo BPM, e Colinas em 4-4. Foram 3 jogos então disputados. Beleza, então vamos agora para o Campeonato Estadual Sub-19. Começou a segunda fase justamente neste final de semana. Devido às eleições, o jogo entre Tocantinópolis e Palmas foi antecipado de sábado para quinta-feira e as duas equipes empataram em 2-2. No sábado, tivemos então os outros resultados, os outros jogos. Vamos conferir então a vitória do Imagine contra o Colinas aqui em nossa capital. Gilmar Santos estava presente. Vamos ver, vamos lá. Pela segunda fase do Estadual Sub-19, o Imagine enfrentou o Colinas no campo da Arno 43 em Palmas. A primeira chance de marcar foi do Imagine. Depois da cobrança de escanteio, Felipe tocou de cabeça e o goleiro Márcio defendeu. No Colinas, o ex-zagueiro Alex Chinês é o técnico, roupeiro e massagista do time. Ele dá instruções e na hora que alguém se machuca, olha aí, o Alex com a bolsa de massagista para atender o jogador. O Imagine saiu na frente aos 20 minutos, 1-0. No segundo tempo, o time da capital ainda fez mais um. Aos 13 minutos, Robert, de cabeça, aumentou para 2-0 Imagine. Os dois times bem que tentaram mudar o placar, mas o jogo terminou assim. Imagine 2, Colinas 0. Tive a oportunidade de ficar cara a cara com o gol e dar um belo chute pro gol e acertar. No próximo domingo, o Colinas recebe o Imagine na partida de volta às 3h45 da tarde, no estádio Bigodão, em Colinas. Nas outras partidas da rodada, o Guaraí derrotou o Nova Conquista por 1-0. O Tocantinópolis empatou com o Palmas em 2-2. O Dianópolis goleou o Taquarussu 6-1. E o Gurupi fez 3-1 na equipe de Novo Jardim. Beleza, na verdade o Guaraí venceu de 2-0, né, João? 2-1, né? Aliás, 2-1. Isso. 2-0 não, 2-1. Nem 1-0, nem 2-0. 2-1. 2-1 foi o placar da vitória do Guaraí sobre o Nova Conquista. O Guaraí leva uma vantagem de empate, né, para o jogo de volta lá em Santa Fé no fim de semana. Alguma surpresa nessa rodada, na sua opinião, não? O placar do Dianópolis contra o Taquarussu 6-1, não a vitória, né, mas o placar de 6-1 foi, sem dúvida, o placar aí, a surpresa pela quantidade de gols marcados e pela diferença de gols. E tudo indica que, inclusive, o Dianópolis, com esse placar de 6-1, já está até classificado para a próxima fase. Porque agora os vencedores classificam 3, né? E mais um por índice técnico. Mesmo que o Taquarussu consiga, coisa que eu não acredito, tira essa diferença, então o Dianópolis deve entrar, se por acaso for eliminado dentro de campo pelo Taquarussu, pode entrar pelo índice técnico, né? Exatamente, tem boas possibilidades aí, pela quantidade de gols, pelo saldo de gols que fez, né? 6-1, tem 5 gols de vantagem para o jogo de volta.
Taquaruçu vai precisar fazer 6-0 para se classificar direto. Justo. Né? Então foi um final de semana, até certo ponto, que os donos da casa fizeram o dever de casa, menos o Tocantinópolis. Né? Menos o Tocantinópolis, que empatou com o Palmas em 2-2, e o jogo de volta é aqui na capital, né, Ademar? No fim de semana que vem, o Guaraí vai a Santa Fé enfrentar o Nova Conquista, o Imagine vai a Colinas, o jogo é domingo. Né? A partida do Sub-19 entre Colinas e Imagine é domingo lá no estádio Bigodão, 3h45. O Tocantinópolis vem a Palmas a enfrentar o Palmas, o Dianópolis também vem à capital enfrentar o Taquaruçu e o Gurupi vai visitar o Novo Jardim, lá em Novo Jardim, porque a primeira partida foi em Gurupi, 3-1 para o Gurupi, que também conquistou um bom resultado, né? A diferença de 2 gols, como o Imagine fez 2-0 aqui na equipe do Colinas, são resultados aí interessantes para que a equipe possa administrar no jogo da volta. Esse jogo do Taquaruçu com o Dianópolis também tudo indica que será no domingo, também né? no Porque domingo. No sábado o Taquaruçu joga pela segunda divisão. Com o Esparta lá em Porto Nacional, no estádio General Sampaio. Pois é. Tem muita gente continuando perguntando por que não vai ter jogos no estádio Newton Santos. Mais uma vez a gente vai informar. O estádio Newton Santos está interditado para uma recuperação e a colocação de cadeiras, né, cobertura, modificar o alambrado, recuperar o alambrado, a iluminação, o sistema elétrico já está pronto. Então agora a empreiteira, a construtora vai partir então para o gramado, para a cobertura e a colocação das cadeiras no estádio Newton Santos. Vamos para um rápido apoio cultural e a gente volta já já para ver aí a palavra dos técnicos que dessa partida entre Imagine e Colinas, o que eles acharam deste resultado. Rapidinho nosso intervalo, é lá e cá. Voltamos na apresentação de Esporte Mais aqui pela TV Tocantins e TV Assembleia. Gilmar. Olha, Ademar, mandar um abraço para o Marquinhos e a galera lá de Paranã, acompanhando aqui o Esporte Mais. Muito obrigado, galera de Paranã, pela audiência, né? Olá, amigos do Esporte Mais, porque a federação não coloca aí 8 jogadores, Ademar, no campeonato tocantinense e coloca à disposição de cada torcida para votar aí os clubes, né? Para qual clube seria cada um dos jogadores. O Rosivaldo lá de Guaraí. Em Goiás o pessoal fez isso na época, né? Inclusive a torcida do Vila na época escolheu o Túlio Maravilha para ser o camisa 9 do time do Vila, através de uma votação popular, né, Ademar? E aí o Rosivaldo, então, de Guaraí, está sugerindo aqui que a federação contratasse 8 jogadores, isso para a primeira divisão do ano que vem. Justo. 8 jogadores de qualidade, né? E aí os torcedores fizessem a votação para qual clube eles queriam determinado jogador. Eu lembro que lá em Goiás, a federação deu um atleta de nome para cada equipe profissional da primeira divisão. E o torcedor foi que escolheu realmente quem ele queria no seu time. Isso. Agora, lá tinha estrutura. Eu não sei se a federação daqui teria estrutura para pagar o salário de 8 jogadores de nome para defender as nossas equipes. Teria que correr, aí o presidente Leomar Quintanilha teria que correr atrás de um patrocínio, né? Para bancar, então, a folha de pagamento desses atletas. É uma ótima ideia. Quem mandou? Rosivaldo, lá de Guaraí. Guaraí, olha, Rosivaldo, uma ótima ideia, seria muito importante. É uma ideia, quem sabe, a gente pode continuar trabalhando aqui, quem sabe o presidente da Federação, Leomar Quintanilha, consiga um patrocínio nacional, né? Talvez até através da CBF, que tem muito dinheiro sobrando, e aí seria uma ótima para melhorar a movimentação do nosso futebol, que precisa melhorar e muito. A nossa arbitragem está excelente, mas os nossos clubes precisam, porque nós precisamos sair do... Olha que, veja você, nós estamos na frente de apenas 3 estados no ranking nacional. Estamos em 14º lugar, né? De 17º, aliás, 24º. De 27 estados, nós estamos à frente apenas de 3, que é de Rondônia, de Roraima e me parece que... Amapá. E do Amapá. Pode um negócio desse? Pode. Pode, né? Estamos atrás, né? E tem muita gente boa na nossa frente. Piauí, Maranhão, Pará, né? Pará, então, sempre esteve na frente, né? Exatamente. Mas a gente precisa dar uma... Mato Grosso na nossa frente, precisa dar uma reagida. Essa questão de contratar um jogador para cada equipe, Ademar, precisa ser feita uma pesquisa também entre os dirigentes, né? Será que eles pensam dessa forma? Alguém pensou isso?
É verdade. Também tem isso. Vamos ver a opinião, então, dos técnicos no jogo entre Imagine e Colinas, para saber a opinião deles. É o técnico, o Alex Chinês, do Colinas, e o John Ebert, do Imagine. Vamos conferir, vamos lá. Infelizmente a equipe não atuou como a gente queria, mas eu conheço bem o grupo, a qualidade do nosso time é muito forte. Você pode ter certeza que em Colinas vai ser diferente. Já revertemos vários placares nesse campeonato e a prova disso foi o Sub-17. Eles sabem como que é lá, a torcida ajuda muito, a pressão é grande. E a nossa equipe lá dentro joga bem, o campo também prejudicou bastante, o campo está muito ruim. E a nossa equipe tem uma qualidade muito boa, que é o toque de bola. E aqui não deu para fazer isso, mas eu tenho certeza que no Bigodão a gente vai fazer o resultado. Agora, você já foi jogador, né? Foi zagueiro. O que você tem passado para esses meninos aí, da experiência que você adquiriu em campo jogando bola? Eu tive a oportunidade, até falei para eles que eu tive a oportunidade de ser campeão nesse campo pelo Palmas, jogar em todas as equipes da capital, só não no Tubarão, no Colinas e no Miracema. Eu falei para eles que futebol a gente tem que ter inteligência, não é só dentro de campo, é fora de campo. Porque a gente às vezes vai passar alguma coisa para um garoto e ele está numa adolescência de querer passar por cima do treinador. Então você tem que ter cautela, calma, o jogo não acabou ainda, são 180 minutos. E lá vai começar um segundo tempo, com a torcida, com um campo diferente. Eu tenho certeza que lá eles podem reverter o placar, porque eu conheço também a capacidade de todos eles. John, vitória importante agora para ter um empate, pode até perder lá por 1-0, né, por um gol de diferença. Isso, a gente pensamos em vencer aqui com resultado positivo, sem tomar gol. Agora é trabalhar essa semana toda, sabendo que a dificuldade que é lá, jogamos esse ano lá o Sub-17, sabemos a dificuldade, vamos trabalhar em cima dessa dificuldade que nós sofremos lá nessa semana, para a gente não sofrer lá uma pressão que a gente sofremos. Mas o resultado está de parabéns, a molecada, é trabalhar agora em cima desse resultado aí. O time fez bem a lição de casa, né? Graças a Deus, né? O trabalho essa semana foi bem puxado. Vacilamos no jogo passado, mas essa semana foi bem trabalhado. O jogo foi puxado mesmo e a determinação fez a diferença na equipe nossa. Diz que tem muita gente querendo entrar na justiça contra aí o Alex Chinês, né? Diz que ele está ocupando a função de 3, é para ele ficar só com uma, dá um pouquinho de dinheiro para os outros. Ele é treinador, é massagista, é roupeiro, o que é o nosso futebol, né, Gilmar? Dificuldade. Dirigente. O cara tem que ser tudo, né? Não é fácil. Não é fácil o futebol tocantinense. Esse Sub-19, Ademar, quem conseguiu sobreviver, né, da fase anterior para essa fase, já conseguiu um grande feito, né? Porque teve muita gente que ficou no meio do caminho. Pois é, falta de estrutura essa nossa, porque a gente tem que dar moral justamente para a categoria de base para depois chegar nos profissionais, né? Então falta um pouquinho mais de dedicação, ninguém quer preocupar em ensinar o menino realmente como bate na bola, é complicado. Nós temos que mudar a nossa mentalidade, dar moral para a categoria de base, para a gente fazer atletas daqui e sair dessa incômoda posição aí de 24º colocado no ranking nacional. Muito bem. Mandar um abraço aqui, Ademar, para o Rafael Sulino. Ele está dizendo aqui que a Liga Norte e Nordeste, né, de basquetebol volta em novembro. Depois envia mais informações, que a final da competição ainda não aconteceu, né? Então, justo, só em novembro, segundo o Rafael. Me parece que a intenção era fazer agora em outubro, né? Mas, de certo, houve alguns problemas aí, em termos de ginásio e tal. Então, a final será, então, de acordo com a informação dele, será só em novembro, né? Exatamente. Pois é. O Orlando Silva também participa, Ademar. Um forte abraço à galera do Esporte Mais. Melhor esporte da TV Tocantinense. Um abraço para você também, Orlando. Obrigado pela audiência. Muito obrigado, Orlando, aí, então, pela sua participação. E os jogos de volta desse Sub-19, então, acontecendo no final de semana, né? Nós teremos aí, então, 2 partidas que devem ser realizadas, então, no domingo, porque as equipes participam também do campeonato da segunda divisão. Taquaraçu e Dianópolis, e, além de Colinas e Imagine, justo, esses 2 estão garantidos para domingo, né, Ademar? Agora, os outros 3 jogos devem ser disputados no sábado. Vamos aguardar aí no decorrer da semana a confirmação da Federação Tocantinense de Futebol. Se alguma equipe a mais, né, pediu aí que as partidas que sejam realizadas no domingo. Mas, por enquanto, 2 jogos confirmados para domingo. Taquaraçu recebendo o Dianópolis, aqui na capital. E a partida entre Colinas e Imagine lá em Colinas, no estádio Bigodão. E aí as equipes vão definir, então, a situação delas, né, no campeonato. Se seguem na competição ou ficam no caminho. Ok, vamos para mais um Rápido Apoio Cultural e a gente volta já. Na volta, vamos falar de segunda divisão. O bicho está pegando. É lá e cá. Voltamos na apresentação de Esporte Mais aqui pela Rede Sat e também pela TV Assembleia.
Olha, o Imagine há muito tempo que vem aí tentando convencer a federação para fazer uma competição separada da outra. Primeiro o Sub-19 e depois a segunda divisão, para ele utilizar a mesma equipe nas duas competições. Ele e outros times, né? Ele e outros times que estão aí, o Itaquaruçu, por exemplo, né, também. Mas, pelo menos por enquanto, ainda não foi atendido. E aí, senhor Paulo Kramer, como é que o senhor vai fazer, então, com a mesma equipe, disputar duas competições nesse campeonato? Vamos conferir, vamos lá. Uma ideia nossa, né, que nós colocamos há vários anos já, não só nesse, de que fosse desvinculado esses campeonatos. Havia uma promessa de que esse ano seria assim. Após o final do Sub-19 é que começaria a segunda divisão. Ficamos na mesma, né? Então, novamente, paralelo os dois campeonatos. Vocês conhecem a nossa estrutura. Eu não tenho hoje pretensão nenhuma com o profissional. A segunda divisão, para mim, é uma pedra no sapato. Eu não tenho estrutura para participar dela e não quero participar dela. Mas eu sou obrigado, em função de que, se eu não participar, eu sou punido, pego 2 anos de suspensão. O trabalho que nós realizamos na base fica sem... acaba também, né? Em função disso. Então, em função do trabalho na base, nós temos que, por força, participar da segunda divisão. É o mesmo time, é o mesmo grupo. Jogaremos no sábado em Alvorada. Voltamos para Palmas. De Palmas, domingo de manhã, vamos para Colinas, no jogo que realmente nos interessa, que é o Amador, que é o Sub-19, com os jogadores já cansados, tanto pela viagem como pelo jogo, do jogo de sábado lá em Alvorada. Então a prioridade é o Sub-19. Sempre foi. E por enquanto o Imagine não tiver uma estrutura própria, vai continuar sendo. Porque não adianta nós fazermos como cachorro, né? Corre atrás do carro, a hora que o carro para, ele não sabe o que fazer. Então não adianta nós hoje conquistarmos a vaga para a primeira divisão. Nós não temos estrutura, não temos como participar de uma competição dessa. Então a prioridade nossa é a base e infelizmente nós vamos ter que utilizar a mesma equipe no profissional. Infelizmente isso vai nos trazer prejuízo para a base, que é o que nos interessa. Agora, para o ano que vem, pode-se estudar uma maneira de tentar mudar isso, né, Paulo? Como foi proposto esse ano? Olha, proposto foi já há 2, 3 anos que eu venho fazendo essa proposta. Eu não sei se é falta de vontade ou impossibilidade por alguma outra razão da federação, eu não sei, mas há que se pensar nisso, porque nós temos espaço no calendário, depois que acaba a primeira divisão, de realizar o Sub-19. Acabando o Sub-19, a segunda divisão. Nós criaríamos aí um círculo positivo, porque as equipes da segunda divisão poderiam utilizar jogadores revelados na base. As equipes da primeira divisão, no começo do ano, já teriam base das equipes que disputaram a segunda divisão. Então nós formaríamos um círculo vicioso positivo. É uma coisa muito simples, muito clara e muito fácil de entender. Parabéns, Nelson Paulo, pela sua ideia. Agora, doutor Paulo, vamos fazer o seguinte, vamos já preparar para o próximo ano, ver além do senhor, quem mais tem interesse em disputar uma segunda divisão com a categoria de base, o Sub-19. Junta vocês aí, eu Imagine, o Itaquaruçu, acredito que o próprio Ricanato também toparia nessa reunião, porque o Ricardo é um cara bom de conversar com ele gosta disso, e ver quem mais tem interesse de fazer isso. E dar moral para o Sub-19 é coisa que a gente vem batendo na tecla há muito tempo. Então começam a preparar já no início do ano, do ano que vem, e vocês fazem uma reunião, chega na federação, ó, queremos assim que terminar a primeira divisão, começar imediatamente o Sub-19, porque na segunda divisão queremos utilizar os mesmos jogadores. Porque, afinal de contas, a federação ela é considerada a mãe, a madastra. Então ela tem que atender os clubes também. Agora é preciso que reúnem, vão lá e trocam essa ideia com o pessoal. Eu tenho certeza que o presidente Leomar Quintanilha estará aberto para essas discussões, Gilmar. E sem contar, Ademar, que como há um prazo determinado para que a equipe possa se inscrever para a Copa São Paulo do ano seguinte, justo. Me parece que esse prazo é setembro, início de outubro, se eu não estou enganado. Então, se começar o campeonato Sub-19 um pouco antes,
pode até montar uma seleção do Campeonato Estadual para a Copa São Paulo. Isso. Para o representante tocantinense na Copa São Paulo. Então. Porque do jeito que não tem como e não há prazo para isso, né? Porque o campeonato aqui está em andamento e quem vai disputar o ano que vem é o Araguaína. Então o Araguaína não pode, por exemplo, pegar jogador do Palmas, do Imagine, do Colinas para disputar a Copa São Paulo do ano que vem, porque o campeonato aqui ainda está em andamento. E o Araguaína já deve ter passado essa lista, inclusive, para a Federação Paulista. Tem que fazer a inscrição antes, antecipadamente, não é verdade? Tem que mandar a relação dos atletas. Tem que mandar a relação dos atletas. Então, é preciso realmente que os dirigentes tomem conhecimento disso, né, e façam esse trabalho e passe a dar um pouco mais de credibilidade e moral e aproveitar os meninos que estão surgindo. Porque parar com esse negócio de ficar importando jogadores já velhos, fim de carreira, para vir aqui e não resolver nada. Mandar um abraço para o José Sobrinho, lá de Miranorte, Ademar. Parabéns, Gilmar e Ademar, pelo programa, está muito bom. Um abraço para você também, Zé Sobrinho. E falando do Colinas, Ademar, na segunda divisão, hoje a equipe deve iniciar a preparação. Veja bem, o campeonato começa no fim de semana, né? Se bem que o Colinas não joga na primeira rodada, né? Só joga na terça-feira. O Colinas vai ter, então, o seu primeiro jogo só na terça-feira, na rodada do Campeonato Estadual. O Colinas enfrenta o Taquaruçu lá no estádio Bigodão, né, na segunda rodada. Primeira rodada o Colinas folga. Mas daqui para terça-feira tem pouco mais aí hoje é segunda, 8, 9 dias de preparação. E hoje é que vai começar a juntar aí os atletas para poder participar do campeonato. E o Colinas vai contar aí com jogadores como o Rafael Silva, que é de Colinas, que era lateral, agora joga no meio, o Evair, atacante, que é de Colinas, o Rio, do lateral, o Márcio, zagueiro, que vem do futebol de São Paulo, o Marcelo, que é volante, também vem do futebol paulista. E o Colinas está tentando também a contratação do Boré, do Evaldo e do Fabão. O Boré e o Evaldo, que defenderam o Tocantinópolis na conquista do vice-campeonato deste ano. Pois é, e treinador ainda não tem, o Colinas. Deve ser o Carluccio Divino mesmo, viu? Né? Ele estava aqui no campo da 43 no sábado, mas aí não quis gravar a entrevista, dizendo que faltava ainda alguns detalhes, faltavam detalhes, né, para ele acertar aí o contrato com o Colinas para iniciar a preparação, mas deve ser ele mesmo o treinador. Olha, um abraço para o José Sobrinho lá de Miranorte, conheço bastante o José Sobrinho, para o Maurício, para a Simone, para a Luz, enfim, todo mundo curtindo o programa Esporte Mais, então, em Miranorte. Exatamente. E o Edgar está pedindo aqui para repetir o gol do Robert, do Colina, do Imagine, né, o gol marcado no último sábado. Amanhã a gente repete, né, Ademar? Certo. O Zé Sobrinho mandou aqui uma outra mensagem, aliás, a mesma mensagem, porque a gente não tinha lido ainda, ele mandou de novo. Certo. Tá? Gilmar, quero parabenizar você pelo programa, que apoia o nosso futebol tocantinense, o Djalma e Ceciliano de Silvanópolis. Abraço para a galera de Silvanópolis. Pois é, um abraço para todo o pessoal de Silvanópolis. Então, segunda divisão, gente, começa no próximo final de semana. Rodada cheia no sábado. E quem vai participar com o time Sub-19 vai ter, então, que jogar o Sub-19 no domingo. Quer dizer, um jogo no sábado, outro no domingo, praticamente com os mesmos jogadores. Não é mole não, hein? Só no Tocantins mesmo. Através do 9210, final 86, Ademar, não colocou o nome, a pessoa perguntando aqui, o Novo Jardim tem chance de classificação no Sub-19? Perdeu 3-1 para o Gurupi, né, o primeiro jogo. Agora vai jogar lá em Novo Jardim a partida de volta. Tem que tirar essa diferença aí de 2 gols. Se tirar a diferença, pode continuar na competição. Exatamente. Vamos embora, então? Vai jogar em casa, né? Tem toda a possibilidade aí de tentar reverter esse resultado. Estou com vocês todos os dias. Um abraço a todos os flamenguistas, o Francisco Barbosa, de Silvanópolis. Um abraço, Francisco, também. Abração, flamenguistas de todo o Brasil. Até amanhã, Ademar. O programa Esporte Mais está chegando ao seu final. Na sequência teremos Repórter Brasil, logo depois Jornal do Meio-Dia, trazendo todas as informações das eleições que aconteceram ontem no estado do Tocantins. Quem foi eleito, quem não foi. Amanhã, 11h20, aqui estaremos outra vez, se Deus quiser. Um abraço, gente. Até lá.